Biografia de Santo Agostinho. Santo Agostinho, 354 a 430, foi um filósofo, escritor, bispo e importante teólogo cristão do norte da África, durante a dominação romana. Suas concepções sobre as relações entre a fé e a razão, entre a Igreja e o Estado dominaram toda a Idade Média. Se você chegou até aqui é que o assunto lhe interessa. Curta, compartilhe e ligue o sininho. É muito importante para que nosso trabalho seja reconhecido e divulgado para mais pessoas. Obrigado. Santo Agostinho foi o primeiro filósofo a refletir sobre o sentido da história, mas tornou-se, acima de tudo, o arquiteto do projeto intelectual da Igreja Católica. Santo Agostinho, conhecido também como Agostinho de Hipona, nasceu em Tagaste, na cidade da Numídia, hoje Argélia, no norte da África, região dominada pelo Império Romano, no dia 13 de novembro de 354. Sua infância e adolescência transcorreram principalmente em sua cidade natal, em um ambiente limitado por um povoado perdido entre montanhas. Seu pai era pagão, e sua mãe uma cristã devota, que exerceu grande influência sobre a conversão do filho. Estudo e religião. Santo Agostinho iniciou seus estudos em Tagaste, em seguida, foi para Madaura, onde iniciou os estudos de retórica. Lia e decorava trechos de poetas e prosadores latinos, entre eles Virgílio e Terêncio. Estudou música, física, matemática e filosofia. Em 371, transferiu-se para Cartago, a maior cidade do Ocidente Latino, depois de Roma, um grande centro do paganismo, onde se deixou cativar pelo esplendor das cerimônias, em honra dos milenares deuses protetores do Império. Em 373, nasceu Adeodato, filho de seu romance com uma cartaginense. Dedicou-se ao estudo das Escrituras, mas logo ficou desiludido, diante do estilo simples da Bíblia. Depois de 3 anos terminou o estudo superior em retórica e eloquência. De volta à sua cidade natal, abriu uma escola particular onde ensinou gramática e retórica. Em 374 foi para Cartago, e mais uma vez dedicou-se ao ensino da retórica. Em 383 seguiu para Roma, e no ano seguinte é nomeado mestre de eloquência em Milão. A inquietude era um tema permanente em sua vida. O despertar de seu espírito crítico levou a adotar o maniqueísmo, pretendendo seguir a força única da razão. Durante 12 anos foi seguidor de Mani, profeta persa que pregava uma doutrina na qual se misturavam evangelho, ocultismo e astrologia. Segundo Mani, o bem e o mal constituíam princípios opostos e eternos, presentes em todas as coisas. O homem não era culpado por seus pecados, pois já trazia o mal dentro de si. Conversão ao catolicismo. Insatisfeito com as respostas que o maniqueísmo oferecia, Agostinho resolveu abandonar a doutrina, e seu lugar é temporariamente preenchido por um profundo ceticismo. Em 386, procura Ambrósio, o poderoso bispo do Império, em busca de uma colocação oficial como professor. Em vez disso, encontrou respostas para algumas das suas dúvidas. Passou a assistir os sermões de Ambrósio, inspirados, sobretudo, no Antigo Testamento. Finalmente, a influência de Santo Ambrósio foi decisiva para convertê-lo ao cristianismo. Em 387, Agostinho e Adeodato são batizados. No ano seguinte, retornou definitivamente para Tagaste, onde se dedicou à vida monástica. Em seguida, vendeu a propriedade deixada pelo pai e distribuiu o dinheiro entre os pobres. Conservou apenas uma pequena porção de terra, onde, ao lado dos amigos Alípio e Ovídio, funda o primeiro mosteiro agostiniano. Em 391, foi sagrado sacerdote em Hipona, região provinciana do Império Romano. Em 396, foi sagrado bispo auxiliar de Hipona, onde se tornou um dos pilares da teologia católica. Obras e pensamentos entre 397 e 398, Agostinho se dedicou a escrever o livro Confissões, em que narra a juventude e sua conversão, quando revela os caminhos da fé, em meio às angústias do mundo. O livro é uma autobiografia que também imprime seu pensamento filosófico.
criou a noção de espaço interior como campo da verdade essencial do homem. A verdade e Deus devem ser buscados na alma, e não no mundo exterior. Em 413, começou a obra A Cidade de Deus, escrita para consolar os cristãos após Roma ser saqueada pelos bárbaros visigodos, em 410. Na obra, Santo Agostinho apresenta a defesa do cristianismo e convida seus contemporâneos a compreender o sentido profundo da história. Já não se trata de um reino de Deus, que sucede à vida terrena. A cidade de Deus e a dos homens coexistem. A primeira, antes simbolizada por Jerusalém, é agora a comunidade dos cristãos. A cidade dos homens tem poderes políticos, moral e existências próprias. As duas cidades permanecerão lado a lado, até o fim dos tempos, mas depois a divina triunfará, para participar da eternidade. Santo Agostinho deixou uma obra fundamental para a doutrina da Igreja Católica, que foi registrada em tratados filosóficos, teológicos, comentários, sermões e cartas. Exerceu grande influência em várias áreas do conhecimento. Santo Agostinho teve papel importante na fixação da hierarquia na Igreja Católica, e fez a síntese entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Fixou a ideia da vida interior do homem, como o palco essencial da construção da identidade. Santo Agostinho faleceu em Hipona, África, no dia 28 de agosto de 430. Santo Agostinho foi canonizado por aclamação popular, e reconhecido como o Doutor da Igreja, em 1292, pelo Papa Bonifácio VIII. Aqueles que assistiram todo o vídeo, que Deus os abençoe e guarde. Deixe seu like, e se inscreva, para que atinjamos mais pessoas, com essas mensagens, músicas e reflexões da fé cristã. Acreditamos que a união de todos os cristãos, das mais diversas denominações, é um pedido do próprio Deus, pois pelos diversos caminhos traçados pelas igrejas, nosso objetivo é um só: Jesus. Canal: todos os caminhos levam ao Pai.